O Jornal Estado foi o maior porta-voz de Santa Catarina junto à República, repercutindo o governo, e foi a maior escola de jornalismo de todos os tempos em Santa Catarina. Nem hoje, nem ontem, nem no passado, em tempo algum, os mais brilhantes jornalistas de Santa Catarina passaram pelo Jornal Estado. Eu sou de Brusque e em 1959, com a conivência da minha tia e o apoio de dois primos, eu passei a morar com eles e vim morar em Florianópolis para trabalhar e estudar. Eu tinha 16 anos. Eu fui trabalhar no jornal Estado em abril de 1959 como office boy, através do meu tio. Eu sempre digo que já naquela época já existia o nepotismo. O diretor de jornalismo era o Rubens de Arruda Ramos. E aí ele levou o filho dele, Paulo, da Costa Ramos. E o meu tio me levou, então já, e aí começamos a trabalhar os dois juntos. Eu senti a oportunidade de estar no jornal, que era o grande momento da minha vida para eu poder crescer. Então eu, de office boy, logo em seguida passei a auxiliar de escritório, em seguida passei a operador de OPEC, e aí passei a fazer de tudo no jornal. Ia para a oficina para aprender, linotipista, enfim, aprendi tudo. Eu paginava o jornal, diagramava o jornal, montava as páginas, ficava de madrugada sozinho lá, fazendo isso para aprender. Eu fiz curso no Jornal do Brasil, na Zero Hora, no estado de São Paulo. Quando foi fundada a NJ, eu representava o jornal na NJ, então a gente falava com aquelas pessoas com alto conhecimento do mercado de São Paulo. Então foi a minha, apesar da formação escolar, mas o grande aprendizado foi fazendo isso diariamente. A partir do momento que eu conhecia todo o mecanismo do jornal, aí eu me dediquei à redação. Passei a ser revisor em primeiro lugar, porque o jornal comprou uma caminhonete para levar os funcionários para casa e precisava de um motorista. E eu me ofereci para ser motorista e revisor. Claro, era também para aprender, era para crescer. E aí passei a ser revisor. E com isto, eu também passei a ser o plantão da noite. E aí houve um fato inusitado. Em 1968, a Rússia invadiu a República Tcheca. E eu, o plantão, não podia ir embora se não escutasse a Rádio Bandeirantes. Isso era meia-noite. Era obrigado para ver se tinha acontecido alguma coisa. E estava dando essa notícia. E eu já estava sozinho no jornal, eu fui lá, produzir a notícia, ouvindo pelo rádio, era gravado, né? Fiz a manchete, fiz tudo. Rússia invade a República Tcheca. Era de pouca importância para nós aqui, mas era em função do momento político da Guerra Fria, aquela coisa era importantíssima. E foi o único jornal no Brasil que deu essa notícia. Isso foi até registrado nos grandes veículos de São Paulo. E daí por diante, então, aí me entusiasmei de vez, né? E aí virei também a fazer redação, fazer tudo que tinha na redação, aprendi tudo. O jornal, ele era um jornal partidário, né? Tinham dois partidos dominantes em Santa Catarina, o UDN e o PSD. O UDN dos Bornhauses e o PSD dos Ramos. E o Estado pertencia aos Ramos, né, ao PSD. Então, politicamente, ele era importante. A partir do regime militar, o jornal se descolou, os partidos foram extintos, e aí o jornal começou a se profissionalizar, né? E aí eu já estava preparado para assumir tudo isso e comandar tudo isto. Mudança de máquina, instalação de redação, pegando jovens da universidade para ser jornalistas, enfim, então, né? O que é que acontecia? O jornal publicava o discurso do governador. Se era do partido, fazia um pouco a notícia. O resto era tirado da edição do Globo de manhã, que chegava às 2 horas, eu ia buscar na banca, era tal de Gillette Press. Estava começando na redação e também passei a ser cortador de notícia. Fazia o recorte do jornal, colava com goma arábica na coisa e mandava para a redação. E aí
ficava paginando. E quem dava prioridade pelas matérias era o notipista, não era? A redação mandava né? Então não havia. E isso tudo perturbava a gente já que estava começando, Marcílio, Tancredo, né? Isso 63, 60 por aí. E aí o paginador avisava para o notipista, deu. Ele parava no meio da matéria. Já tinha preenchido o espaço na página. Mas aí passei um tempão estudando como é que eu podia fazer que o sujeito escrevia 10 linhas, tinha o espaço, porque aí a gente tinha que padronizar também o corpo de letra, né? Enfim. E aí eu cheguei à conclusão. E nós passamos a fazer um jornal moderno, tão moderno quanto o Jornal do Brasil. Aquilo era uma festa para a gente. E aí, em 1971, quando veio o offset, aí a mudança foi definitivamente para profissional. Aí foi quando veio o Mário Medalha, Skosteg, vieram vários jornalistas do Rio Grande do Sul. Fazia o meio de campo entre os nativos e coisa que havia uma disputa, sabe? Bem, em um determinado dia eu fui informado de que os gaúchos iam fazer uma paralisação. Avisei ao Comelli e no final da tarde realmente eles pararam e foram falar com o Comelli. Mas aí o Comelli me chamou e disse, manda tudo embora, porque isso aqui é uma revolução farroupilha e nós não podemos aceitar. E até hoje eu brinco com eles ainda, que depois retornaram, para não haver predominância de jornalistas do Rio Grande do Sul, passamos a contratar de São Paulo, do Paraná, do Nordeste. Normalmente ele ficava até o fechamento do jornal, era um sujeito amigo, muito dedicado a tudo que ele fazia e estava sempre à disposição para quebrar galho de qualquer editoria. E tudo que a gente pedia para ele primeiro dizia assim, lá vem o Mário, o que será que ele quer? E a gente incomodava bastante, na verdade, porque ele raramente deixava de atender um pedido da gente. Se fosse para conseguir um helicóptero, ele dava um jeito e conseguia. Se fosse para mandar gente para a fronteira de Santa Catarina com a Argentina, lá em Dionísio Cerqueiro, Bernardo Rigó, ele mandava. O Jornal Estado tinha um envolvimento muito grande, aí vou falar um pouco da minha área, com os Jogos Abertos de Santa Catarina. E o Osmar era o coordenador geral, vamos dizer assim, porque ele conseguia o equipamento que fosse necessário, ele conseguia montar uma redação como montamos uma vez em Chapecó, nos Jogos Abertos de 1975. Ele trazia equipamento de onde fosse necessário, ele trouxe de São Paulo, na época, um aparelho de telefoto que era um monstrengo desse tamanho, junto com a pessoa para operar. Enfim, o Osmar era um pau para toda obra e amigo de toda hora também. No acidente da Transbrasil, né, que morreram muitas figuras de Florianópolis, o editor era o Sardá. E estava de plantão no jornal o Toninho Konvasky, que já faleceu. O Toninho, baita do jornalista, isso era um sábado à tarde, chovia muito, e sábado à noite já chovia muito, e de repente eu estava ouvindo o jogo do Avaí e próspera pela Guarujá, como havaiano que sou, é bom registrar, né? E aí deu uma informação, o Nazareno Coelho estava passando por aqui pela 401 e deu uma informação de que teria caído próximo aos Ratones um avião da Transbrasil. Eu imediatamente tirei o pijama e fui para o jornal. E liguei para o Toninho, não tinha celular, não tinha nada. Toninho, segura aí e não deixa rodar o jornal, vamos checar isso. Bom, checamos, em 4 horas, todos os jornalistas do jornal, todos estavam no jornal, muitos já saíram de casa e já tinham ido para o local do acidente, confirmado, todos, não faltou um. E o que é mais interessante, várias pessoas da circulação, do comercial, de todas as áreas do jornal também vieram para se prontificar. Então nós montamos um esquema de 3 dias, fizemos 3 edições seguidas, a de domingo, uma edição extra, domingo à tarde, e a edição de segunda-feira. As pessoas não saíram para comer, mas tinha a estrutura para abastecer, para fazer tudo. Não saiu ninguém. Neste dia, por decisão minha,
nós fizemos o expediente do jornal na primeira página, com o nome de todos que apareceram no jornal para trabalhar. É um expediente desse tamanho. Até o vigia do jornal saiu o nome dele no expediente. Todos indistintamente. Digo até hoje, foi o único jornal que teve efetivamente circulação estadual. A notícia chegou muito próximo. O Jornal Estado teve 14 sucursais, funcionando plenamente no interior do Estado. Jornalismo comercial, distribuição, etc, etc. Tem um fato muito interessante do Jornal Estado, político até, que é bom registrar isso. O governador era Colombo Salles. E o Colombo Salles foi indicado já pelo regime militar, apesar de ser um democrata, ser um homem muito aberto e tal, mas ele representava a indicação dos militares, né? O governador, junto com o professor Alcides Abreu, o Vitor Sassi, que era o secretário da Casa Civil, fizeram um planejamento, fizeram um plano de afastar definitivamente da vida pública as oligarquias, Bornhausen e Ramos especialmente. E aí aconteceu um fato inusitado. O Vitor Sassi, que era o secretário da Casa Civil, foi participar de uma reunião do Estado, da Sudesul, né, em Porto Alegre. E lá, numa conversa com o repórter, ele teria dito que o governador iria, nos próximos dias, levar um documento para eliminar as oligarquias de Santa Catarina. E saiu uma pequena notinha no Correio do Povo. E alguém leu e ligou para o Marcílio Medeiros, que era o editor do jornal. Marcílio, vamos atrás disso, quem é que vai, para lá. Aí foi escalado o Aldo Grangeiro, repórter, grande repórter político. Sabíamos que o autor do documento era o professor Alcides Abreu. E ele também era o presidente da Cotesc, que era a companhia de telefônica da época. E aí o Aldo foi falar com ele, não sei o que, não tem nada disso, não sei o que, tal. Né? E aí o Aldo também descobriu que esse documento estava no gabinete dele, na Cotesc, com o doutor Alexandre Evangelista. Veja, aí é que eu digo, o repórter, ele tem uma missão. E aí ele chegou no Alexandre Evangelista, uma figura extraordinária, um advogado brilhante, era nosso advogado, um homem extraordinário. E disse para ele, doutor Alexandre, eu acabei de falar com o professor Alcides Abreu e ele me disse que é para o senhor dar uma cópia deste documento que o governador vai levar a Brasília. Entregou na hora. E aí o que é que faz? O doutor Aderbal estava no Rio de Janeiro, porque ele sofria de problemas de pulmão, então no inverno ele passava no Rio de Janeiro. Evidente que era o cacique da coisa. Ligaram para o doutor Aderbal, o Comércio ligou, o Marcílio, dizendo que existia esse documento assim, e o homem enlouqueceu. E aí, olha, não publique nada amanhã, mantenha o silêncio, e o Osmar venha para o Rio com esse documento, que eu quero olhar, e vou reunir a nossa gente. A nossa gente era o PSD, né, e a própria UDN. Cheguei no Rio, perto do meio-dia, estavam todos reunidos no gabinete do deputado Joaquim Ramos, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Almirante Amaral Peixoto, que era o presidente do PSD antigo, genro do Getúlio Vargas, Magalhães Pinto, aí era da UDN, enfim, toda a cúpula dos oligarcas do Brasil inteiro. Né? Resultado, leram a matéria, mandaram publicar no Jornal Estado, distribuir para a imprensa do Rio de Janeiro e de Brasília. Colombo nem viajou a Brasília para entregar. E no ano seguinte, quem foi governador foi o Jorge Bornhausen. No Jornal Estado, o senhor entrou em 59 e saiu em em 98. Com a saída para ser diretor do Jornal de Santa Catarina. Eu saí em 85% e voltei em 88. Eu trabalhei 3 meses e vi que eu tinha que tomar o comando geral. Como o jornal era de acionista, fizeram uma assembleia e me elegeram superintendente geral do jornal com a condição de que eu fosse morar em Blumenau. Fui. E aí comecei a levar os amigos do Jornal Estado, os principais, né? E aí foi um montoeiro de gente. Eu digo sempre que
As coisas acontecem quando a gente tem relacionamento e bons amigos. E aí tinha o problema que é histórico também, da tabela de preço da Sunab, aquele prende o boi no pasto, o cara já, do governo do Sarney. E quem era o diretor de jornalismo da Agência Nacional? César Valente, que tinha ido trabalhar em Porto Alegre, na Gazeta Mercantil, e acabou diretor da Agência Nacional, diretor de jornalismo. E saía a tabela de preço, todo dia era furada. E um dia mandaram parar tudo e confeccionaram uma tabela com os preços que era aqueles e não mudava mais. Eu disse, puxa, e eu estava pouco tempo no Santos, eu digo, eu tenho que dar uma resposta para aquele povo do Jornal Estado. E eu vou furar ele nessa tabela. Liguei para o César Valente, Brasília, César, a tabela assim, sim, vai sair, Amarelo. Eu digo, pois é, eu queria receber isso antes, mas como que eu posso mandar antes? Eu digo, pode. Com um compromisso, você me conhece, eu não vou te furar. Se tu disser que é para ir para a rua, tal hora ela vai. Mas a hora que for liberada, porque não se sabia, podia ser liberada às 8 da manhã, meia-noite, era uma loucura. E ele assumiu o compromisso. Isto só vinha por telex. E essa coisa só podia ser transmitida para Florianópolis, para aqui, o escritório da Agência Nacional em Florianópolis. Aí me entendi com o pessoal aqui, com ele lá em Brasília, e toquei a vida no jornal. Meia-noite e meia, o César me telefonou, olha, a tabela foi liberada, mas só vai ser divulgada amanhã às 8 horas. Eu estou te mandando com esse compromisso. Ninguém pode saber, ninguém pode saber. Aí, era a editora de economia do Santa, Ula Weiss. Aí eu disse, Ula, vamos fechar o jornal, tu vai para casa, eu também vou, e vamos monitorar isso aqui e vamos deixar a capa escondida, feita. E depois, quando chegar a tabela, nós já deixamos o jornal montado, só acrescentamos uma página da tabela. E toca o resto. Então, tudo bem. Aí, lá pelas 2 horas, foi confirmada a chegada da tabela aqui. Já tinha uma caminhonete nossa esperando para levar para Blumenau. E aí chegou em Blumenau, eu chamei a Ula, nós dois fomos para lá, fizemos, a capa já estava pronta, né? E aí era a capa inteirinha tipográfica. Saiu a tabela da Sunab, agora é para valer. Aí saiu o jornal, as máquinas começaram a rodar, é histórica essa edição. O Espiridão, a mim, era governador, ele conseguiu um avião para eu levar o jornal para Chapecó. As caminhonetes do jornal, todas mobilizadas, eram F1. Enfim, com todos os meios que a gente podia distribuir o jornal. Nós tiramos 112 mil exemplares. Não tiramos mais, porque não havia mais capacidade. Vendemos todos. Muitos levaram, não pagaram. Era uma festa assim, de dezenas e centenas de pessoas na frente da sucursal comprando. Isso foi no estado todinho. A maior edição foi de Santa Catarina, 112 mil exemplares. Eu conheço o Osmar desde 1970, quando eu comecei a publicar coisas no Jornal Estado. Ele nunca foi um cara da redação propriamente, ele não foi editor, etc. Mas ele sabia, a partir de um determinado momento, exatamente o que estava bem escrito, o que não estava, o que estava bem editado, o que tinha sido matado. E ele sempre fez uma crítica muito procedente do conteúdo do jornal, embora a especialidade dele fosse a gerência comercial, fosse a direção. Durante um tempo ele dirigiu vários setores do jornal, era um braço direito importante do dono do jornal, mas ele tinha essa relação com a redação e com o conteúdo do jornal que era muito importante. Eu saí do Santa porque Comelli me chamou. Aí o jornal já estava entrando em dificuldade. Começaram a sair profissionais, eu levei muito, o Diário Catarinense veio, levou outro montão, e aí o Estado ficou desestabilizado. Aquela cultura toda, e eu vim para o jornal, fiquei 11 anos, mas por divergências assim, a gente esquece, né? Mas ainda o Estado ficou até quase 2000 circulando, tal coisa, mas aí já decadente. Eu não gosto de falar, eu gosto de falar nas coisas boas, né? Falar de quem foi culpado. É uma somatória de coisas que não vale a pena. Vamos respeitar tudo isso. Cada um contribuiu, possivelmente eu também tenha contribuído de uma maneira. Então, mas para mim foi um horror. E pior é que eu passo lá todos os dias. Passava lá todos os dias.
né? Vendo aquilo sendo depredado todos os dias, aquilo foi muito triste para todos nós. O que sobrou do Jornal Estado foram as pessoas. Em 1900, também é bom registrar, o candidato era o Espiridião Amin, governador, e o candidato da oposição era o Jair Barreto. E estava claro que o Jair Barreto ganhava as eleições por todas as razões. Mas houve algumas coisas aqui que no fim o Espiridião ganhou por uma pouca coisa. E já não existia mais o PSD, mas ainda havia a força do Dr. Aderbal, que eles não interferiam. Mas nessa eleição eles não podiam perder. E aí o jornal, não o noticiário, mas o jornal passou a conduzir um pouco a informação. E o Sardá era o editor. Veja como eles tinham confiança em mim. E a eleição era no domingo, e eles fizeram um anúncio, pago por eles para publicar na primeira página, dizendo como profissionais, o anúncio mais ou menos dizia isso, como profissionais, eles respeitavam a orientação do jornal, mas como profissionais, eles também discordavam de algumas atitudes que o jornal tomou ao longo da campanha. E que eles, como jornalistas isentos, para lá, estavam fazendo essa em respeito aos leitores do Jornal Estado. Era uma nota educada, bem feita. Na época era superintendente do jornal Marcílio Medeiros, sabe, Marcílio? Por dever de lealdade, eu não devia fazer isso, mas eu vou dizer que no final da tarde de sexta-feira, o pessoal da redação vai no comercial, já reservou um espaço na capa e vai publicar um manifesto, né, se posicionando com relação à cobertura da eleição. Não, mas Marcílio, vão publicar. E quero te dizer que eu já autorizei. E ele era mais do que eu. Eu era o diretor, ele era o superintendente. Eu te quero dizer, Marcílio, que eles vão publicar. Vão fazer uma cota, vão pagar à vista e nada que possa impedir. Bom, resultado. No final da tarde, eles foram no comercial, pagaram e a nota saiu na capa do jornal. Então, veja como é que era essa relação da gente. Isso, aí é que vem, eu digo, a confiança, né? Porque eu sempre respeitei as opiniões, né? Se alguém perguntar quem é Osmar Schliemann, o senhor diria? Olha, um cidadão muito modesto mesmo, posso lhe dizer isso, não tenho nenhuma vaidade, eu sempre construí, né? E acho que até colaborei um pouco para as coisas de Florianópolis, eu não, usando da minha função o Jornal Estado, sempre Jornal Estado. Eu não sou um cidadão comum, não faço nada. Agora, os veículos que eu dirigi podiam fazer. Defender a cidadania. Isso sempre foi o meu norte, isso sempre foi o norte dos jornais com quem eu trabalho e trabalhei.